cumprindo com todos os protocolos, eis-nos aqui. Amém. Vocês estão bem, irmãos? Graças a Deus. Eu gostaria de pedir à igreja que abrisse as vossas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 16. Deus abençoe, obrigado. O grupo de louvor já leu esse versículo hoje já, né? Amém. Pré-adolescentes, vocês podem subir, Deus abençoe. O coração dói porque a igreja vai ficar vazia, né? Amém. Os meninos são sapato de fogo, sapato de pedra, né? Sobe ali. Amém. Bom, Hebreus capítulo 4, eu quero aproveitar aqui, pastor Márcio, apresentar aqui o Elton e a Ana Clara, que são convidados do irmão Ronaldo, é genro do irmão Ronaldo, né? E o Luiz Cláudio, chegou o dia da gente se conhecer, hein, Luiz Cláudio, a dona Santinha, que conheceram pelo Facebook. Como é que nós vamos saudar os irmãos dizendo a eles? Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe, Elton. Muito bom. Hebreus capítulo 4, versículo 16, irmãos, todos acharam? Amém. Então o texto nos diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Irmãos, eu quero falar com os amados nessa noite sobre os efeitos da misericórdia e da graça de Deus. Nós vamos falar da atuação da misericórdia e da graça na vida do cristão para melhor entendimento da ação de Deus em nós, bem como a sua ligação, ou seja, o elo com as nossas decisões, com as escolhas que nós tomamos nas nossas vidas, com as posturas e atitudes que cada um de nós toma com relação à vida cristã, à vida espiritual, e diante disso, tentar trazer alguma orientação e que cada um possa, nessa noite, se avaliar se o que eu estou recebendo de Deus hoje, diante da vida que eu vivo, né? Eu digo isso porque a gente vê os crentes dentro da igreja, alguns sendo abençoados, outros não, e às vezes pode criar esse tipo de comparação ou de questionamento. E aí a gente muda de igreja, a gente troca de pastor, a gente muda de ministério, de denominação. E será que o problema está nas igrejas ou será que as decisões e ações que eu estou tomando, Deus, por consequência, está dando o devido resultado? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, se o Senhor me der graça. Amém? Irmãos, o texto fala assim, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça. Em primeiro lugar, irmãos, é o trono da graça e não o trono do julgamento. Neste momento em que nós vivemos, em que ainda não chegamos diante do Senhor, em que a igreja ainda não foi arrebatada e levada aos céus, nós temos a oportunidade de nos achegar diante do trono da graça. E você pode glorificar ao Senhor por isso. Por quê? Não é o trono do julgamento, esse ainda não é o momento em que nós seremos julgados e avaliados. Esse é o momento em que nós ainda temos chance de nos aperfeiçoar e de nos melhorar como homens e mulheres salvos e resgatados pelo Senhor. Trono da graça, repita comigo, irmão. Trono da graça. Aleluia. Enquanto a igreja estiver peregrinando nessa terra, o trono, a porta da graça, a oportunidade das pessoas se achegarem ao Senhor estará aberto por meio da graça. Chegará um dia em que a Bíblia diz que todos haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para prestar contas daquilo que fizemos dentro e fora do corpo. Aí não adianta vir para a igreja, gelzinho no cabelo, todo arrumadinho e por dentro
não refletir aquilo que estava no exterior. Aí vai ser o dia do julgamento. Aí vai ser o dia que muito pastor e obreiro por aí vai passar vergonha. Aí vai ser o dia em que os verdadeiros e sinceros aparecerão. Amém? Mas hoje é o trono da graça que está disponível a nós. E ele diz, cheguemos com confiança. Chegar diante de Deus com confiança significa sem reservas, sem ressalvas, sem nenhum tipo de situação em que eu crie um afastamento. Às vezes o nosso jeito de falar e de tratar, ou o entendimento que nós temos de que nós estamos vindo buscar uma boa prestação de serviço, pode gerar um distanciamento, pode gerar uma barreira de afastamento. E a Bíblia diz, chegue diante do Senhor, não se justificando ou advogando por si, mas chegue nele com confiança, sem reservas, totalmente desnudo, e quando eu falo desnudo, é desprovido de qualquer tipo de ação que a gente possa querer presumir que somos melhores do que o próprio Deus. Você está me entendendo? Chega pianinho, né? Como diz na gíria do policial, na moral, chega na moral, né? Não vai querendo sacar a arma, não, que pode ser perigoso. Vá desprovido diante do Senhor, é isso que ele está dizendo. Mas, irmãos, eu quero deixar aqui algumas perguntas hoje, né? Diante do evangelho de bênção que é pregado e difundido nos dias de hoje. E às vezes pode ser que tenha sido em algum momento o nosso questionamento. Por que nós não somos abençoados por Deus como achamos que nós merecemos ser? Boa pergunta essa, né? Às vezes a gente olha o irmão chegando na igreja, testemunhando, tendo uma porta aberta, trocando de carro, enfim, com um emprego melhor, e fica aquela perguntinha muitas vezes lá no fundo, por que ele, não eu? Por que Deus não tem me abençoado da forma como eu acho que eu mereço? Porque eu vejo Deus abençoar os outros com tanta facilidade, e quando o assunto sou eu, esse negócio de bênção é mais limitado. Aliás, que quando acontece com Ulisses é uma cachoeira. E para mim é aquela torneirinha que vai pingando. Plic, plic. E eu estou querendo a bênção, a forma que Deus está agindo na vida do Ulisses. Porque tenho visto em minha vida uma providência repentina, surpreendente muitas vezes, uma vez que eu não me sinta digno e merecedor disso? É uma pergunta. Irmãos, nós temos aqui no nosso meio, a título de exemplo, irmãos que o Senhor fez correr rios no meio do deserto nesse tempo de pandemia. Irmãos conseguiram fechar negócios, trocar de carro, trocar de emprego, enfim. E aí, talvez esse irmão possa perguntar, mas por que aconteceu isso de maneira tão surpreendente? É uma pergunta. E não é uma pergunta negativa, é uma pergunta positiva, né? Por que eu tenho a sensação de que Deus tem algo tão grande para fazer e para acontecer na minha vida, mas eu tenho a impressão de que falta alguma coisa para isso acontecer? É por essas e outras perguntas e situações que o Senhor me impulsionou através do Espírito Santo para trazer essa mensagem, para justamente trazer qual é a definição bíblica de misericórdia e de graça. Colocar, não aqui criar uma receita de bolo, mas conceituar para aquilo que nós estamos vivendo, ou achando que é graça e pode ser misericórdia, e aquilo que nós achamos que é a misericórdia de Deus e é a graça de Deus agindo. Você consegue distinguir isso hoje, irmão, na sua vida? Pode ser sincero de falar, não consigo, não tem problema. Mas eu quero justamente trazer esse tipo de definição, irmãos, para que nós possamos, desculpe, irmãos,
baixar o nível de expectativa ou de entendimento de qual tem sido o nosso cristianismo e a gente espera que a igreja, que os pastores, que o ministério façam algo por nós, mas nós não estamos fazendo algo por nós mesmos. E eu quero, como seu pastor hoje, segundo a graça de Deus, tratar contigo nisso, para a gente engatar uma quinta e ir em frente, irmãos, pois Deus tem promessa para esta igreja. Deus tem promessa para esta igreja, e você faz parte dela, glorifica o Senhor por isso, e você pode estar inserido em algo muito grandioso. Mas tem uma chavinha aí, irmão, que só você tem acesso a essa casa esse circuito elétrico, para que você vire ela. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Irmãos, em primeiro lugar, a misericórdia e a graça, elas são regidas por um atributo, por um princípio de Deus imutável, irrevogável, que é o amor. Pense, irmãos, aqui embaixo duas caixinhas no organograma, a misericórdia e a graça, e acima delas, o amor, comanda tanto a graça quanto a misericórdia. Vamos lá. Em primeiro lugar, irmãos, vá comigo para Efésios, capítulo 3, versículos de 17 a 19. E nós vamos ver a base bíblica para isso hoje, irmãos. Efésios capítulo 3, versículos 17 e 19, nos diz assim. Aleluia. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ou seja, o amor é a base. Atente para isso, amados irmãos. O amor, ela é a base, ela é o fundamento que nos insere como filhos, como filhas de Deus, nos insere dentro de um contexto cristão, dentro de um princípio onde nós caminhamos como igreja, como corpo, mas o objetivo desse amor é fazer com que nós venhamos a compreender esse amor, e esse amor, irmãos, ele é dimensionado. Ele tem largura, ele tem comprimento, ele tem altura, ele tem profundidade. Aqui Paulo está dizendo que o amor de Deus, irmãos, ele vai além do que a nossa imaginação possa alcançar. Tem um cântico da harpa que diz, muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Por mais que você tenha condições de colocar em prática o amor por alguém, o amor de Deus supera tudo isso. É incalculável, é imensurável. Então, irmãos, para entender graça e misericórdia, para entender e compreender misericórdia e graça, a base, ela tem a mesma base, ela é regida pelo mesmo princípio, o amor de Deus. O amor de Deus faz com que Ele manifeste graça na vida de um, misericórdia na vida de outro, misericórdia na vida do pecador, trazendo ele ao arrependimento, graça de Deus fazendo com que ele mude a atual condição e vá se parecendo com Cristo dia após dia. O velho homem vai morrendo, o novo homem vai nascendo, e a graça de Deus vai promovendo esse mover de salvação, e a graça de Deus faz a gente vir na segunda, na quarta, cultuar o Senhor, vir no domingo, ser servo, ser humilde, não tratar os outros de maneira leviana, mas tratar da maneira como se deve. Enfim, Deus, através do amor, vai pingando misericórdia aqui, graça ali, misericórdia naquele irmão, graça naquele outro, misericórdia na vida do casal, mas graça na vida do ministério individual, de cada um dos membros. Enfim, é o amor de Deus que rege a misericórdia e a graça.
Ou seja, alguma coisa nós receberemos do Senhor. Ninguém sai de mãos vazias. Isso é bom para você, irmãos? Sai um glória aí, melhorado. Aleluia. Primeira João 4,10 diz assim: nisto está a caridade, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Esse amor de Deus, como diz aqui 1 João, promoveu propiciação, e o significado dessa palavra propiciação do grego, ela vem de uma raiz na qual a tradução é misericordioso. Ou seja, através do sacrifício da morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário, Deus pôde ser misericordioso para o pecador, eu, você, todos nós, a humanidade. Ele pode ser misericordioso ao pecador que crer nele, obviamente, né? A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, através de nós crermos no Senhor Jesus, houve a misericórdia de Deus manifesta nas nossas vidas, nos levando à reconciliação a Deus dos nossos pecados. Ou seja, o amor de Deus promoveu a misericórdia dele ao ponto de nos perdoar das nossas falhas. Amém? Mais um texto para trazer essa referência do amor de Deus, Romanos 3:24, diz assim: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. E essa redenção tem a tradução de libertação gratuita, feita por um conquistador. Conquistador não é, Mateus Inácio, aquele olhar que a sua namorada no primeiro encontro, né? Aquele olhar, não é esse. O conquistador aqui é aquele que peleja, que trabalha para promover a libertação, né? É o mestre que resgata um escravo de um domínio estrangeiro, ou seja, é uma libertação intencional, ou seja, pelo querer do libertador em libertar alguém. Eu não vou libertar Anne porque apenas sou apaixonado por ela, mas eu vou libertar Anne porque ela está numa condição de prisão e eu vim para promover liberdade. O que é isso? Alguém tem aí a palavra adequada para isso? Isso se chama o quê? Graça. Eu quero libertar alguém que eu não conheço, alguém que não me conhece, pelo simples fato de promover liberdade a ele. Eu vou promover liberdade a ele não por algum interesse íntimo, próximo ou por uma troca de favores. Mas o significado de redenção aqui é: eu vou libertar essa pessoa porque ela precisa da libertação. E eu vou fazer isso, sim, porque o amor me move. Mas eu não vou buscar algo em troca. Isto se traduz como... Está claro o conceito? Você se viu nesse contexto? Você se sente o libertador ou libertado? Libertado, né? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, misericórdia e graça são regidas pelo amor. Agora vamos começar a falar justamente do momento da atuação da misericórdia e da graça, segundo Efésios capítulo 4, versículo 16. E nós vamos começar pela misericórdia. Volta lá para o texto, por favor. O texto diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Aqui, irmãos, o escritor aos Hebreus está falando de dois momentos: o momento da misericórdia e o momento da graça. Mas isso tem uma linha de tempo. Entenda bem isso. A misericórdia, ela tem relação
com o passado. Então, irmãos, a misericórdia tem relação com o... A misericórdia tem relação com o passado. Vocês estão aí, gente? A misericórdia tem relação com o passado. Grave bem isso. Não pedi para repetir porque sou chato, não. Mas é definição, é entendimento, é princípio. Misericórdia, ela tem relação direta com o passado. E agora, irmãos, nós vamos falar de teologia agora. Tem teologia no culto? Tem sim. Segundo, irmãos, eu fiz algumas pesquisas e eu trouxe uma definição de misericórdia segundo o novo dicionário bíblico Champlin. É um dos mais indicados aí para quem quer se aprofundar no estudo das Escrituras. Então, vou fazer uma breve leitura. Eu gostaria que você estivesse agora atento a isso. Misericórdia, irmãos, é o ato de tratar um ofensor com o menor rigor do que ele merece. É o filho que quebrou, agora isso é meu, tá? Não é do Champlin. É o filho que quebrou o seu vaso de porcelana, caríssimo, e ele merecia talvez ter até a mão cortada. Mas você só derrama uma lágrima e não deixa a ira que ele mereceria levar, né? Você faz com que o castigo que ele merecesse fosse amenizado. Falando na linguagem de 2021, é aquela passada de pano. Vocês entenderam, né? É o filho que bate o carro do pai e talvez ele mereceria uma surra, porque esse carro você usa ele para trabalhar. E você vai passar bastante tempo indo trabalhar de ônibus. E sim, ele vai ficar restrito de algumas coisas, mas você não vai penalizar o seu filho como ele merece. É isso que Champlin está dizendo do que é misericórdia. Trata-se do ato de não aplicar um castigo merecido, mas também envolve a ideia de dar a alguém algo que ele não merece. A misericórdia é uma atitude de compaixão e de beneficência ativa e graciosa, expressa mediante o perdão calorosamente conferido a um malfeitor. Ou seja, segundo o nosso senso e julgamento comum, ele mereceria castigo pior. Mas a misericórdia faz com que esse castigo, em linguagens jurídicas, seja atenuado, ou seja, seja diminuído. Eu queria dar nesse menino uma surra de arrancar o couro dele, mas uma chinelada já bastou. Eu queria bater nesse menino com um gato morto até o gato miar, mas não vai valer a pena essa violência exagerada. Misericórdia. Vamos continuar? Apesar de ser uma atitude apropriada somente a um superior ético, não denota condescendência. Pastor, o que é condescendência? Condescendência é ceder aos sentimentos do malfeitor. Sabe a criança, o filho que apronta, ele faz aquela carinha de... E você fica com dozinha de bater nele ou nela? Quem é o pai que já teve esse sentimento? Eu, há algumas horas atrás, irmãos. Aí vem aquela menininha, né, pelezinha lisa, né, fazendo aquela cara de... Quebrou. Qual é o pai e a mãe que já não viveu isso, né? Uma história da minha infância, irmãos. Meu irmão era pior do que eu, em termos de aprontar. E meu pai estava reformando uma cozinha e teve a sábia ideia de pegar todo o paneleiro com os pratos e
travessas e xícaras da minha mãe e colocar sob 2 baldes no banheiro de casa. E meu irmão, como bom menino que gostava de aprontar, meu irmão, para vocês terem ideia, irmão, ele colocou o dedo no motor de um Fusca ligado. E aí ele chegou em casa, mamãe, o meu dedo, pendurado assim, entendeu? Esse era meu irmão. E aí ele olhou aquele prédio e arranha-céus e ele se sentiu Homem-Aranha. Vou escalar no paneleiro de mamãe. Primeira subida, segunda subida, terceira subida, o paneleiro caiu para o lado dele, abriu as portas e toda a louça da minha mãe quebrou. Toda a louça que ela havia ganhado no casamento. No passado se dava louça, lembra? Quem era da época que ganhava, né? Eita Jesus, olha lá, somente a pastora Tatiana. A idade chegou, né, pastora? Brincadeira. Toda a louça quebrou. Eu vi o sentimento da minha mãe em pegar o que sobrou e quebrar os cacos para não se cortar. Eu vi que ela quebrou um prato, quebrou assim, né, de jogar na parede, porque já estava lascado. Eu fui fazer o mesmo. Já que ela pôde quebrar, eu também posso. Eu acho que ela queria jogar o resto em cima de mim, mas ela não fez isso. E meu irmão, uma carinha de inocente, saiu ileso dessa situação. Mas minha mãe perdeu toda a louça do casamento. Ela poderia jogá-lo na parede. Ela poderia bater na cabeça dele com violência e esconder o corpo no jardim de casa. Irmãos, ela perdeu tudo naquele dia. Tudo. Tudo. Misericórdia. Ou seja, quando ele fala aqui do superior ético, é assim, é aquele que verdadeiramente teria condições de criar e causar esta condenação, mas não o fez. Vamos seguir. E sim, né? Ou seja, não denota condescendência, ou seja, ela não vai de acordo com os sentimentos do malfeitor, mas sim o amor, no intuito de desejar restaurar o ofensor e eliminar, se não mesmo omitir, o castigo que este ofensor merece. Essa é a definição teológica do que é misericórdia. Irmãos, em linhas gerais, é aquilo que Deus precisa fazer necessariamente naquele momento, sem acrescentar nada mais ou nada menos daquilo que se necessita. A misericórdia, trazendo na definição de socorro de Deus, é o socorro para o momento. Irmãos, eu peço oração porque o meu filho está doente e o Senhor age com a sua misericórdia. Pediu cura para a dor de cabeça, a dor vai embora. Senhor, eu peço oração porque o fulano vai fazer uma entrevista. Tem misericórdia. E o Senhor vai e a entrevista flui. É a resposta para aquele momento. Desculpe o trocadilho. Pediu um pãozinho para o padeiro? É um pãozinho que ele vai te dar. Pediu 2 pães? Vai receber 2. Está ligado àquilo que se realmente necessita. Vocês estão me entendendo, irmãos? Em específico, conferido àquele que poderia viver uma nova condição de vida no Senhor. Mas muitas vezes o pecado, as paixões da vida, os embaraços, a vida em si, ela o impede de avançar e de receber algo maior. Ou seja, é o ato de amor de Deus, querendo dizer para mim e para você, você poderia receber muito mais do que você pode imaginar, mas existe algo que nos impede de te abençoar mais.
A gente tem a expectativa de receber algo grandioso, algo muito grande da parte do Senhor. Em outras palavras, mas nós estamos em falta com Ele em alguma coisa. É a capa de Acã que estava escondida no meio da tribo e que fez dos israelitas e fez com que eles não vencessem a batalha de Ai. Porque o Acã deixou lá a capa escondida. E Deus teve misericórdia, porque não permitiu que eles morressem. Olha, eu vou fazer para você o basicão para que você não fique parado. Estou tentando trazer outras definições, irmãos, para a nossa real compreensão. Eu poderia abrir para você uma grande porta, eu poderia te surpreender com a minha graça e com o meu poder, mas porque existe algo que nos distancia, vai ser o básico mínimo necessário. Eu tenho planos para você, o Senhor dizendo, tenho propósitos, tenho um chamado. Você precisa pagar o preço, você precisa se esforçar. Nós precisamos nos sacrificar para estar verdadeiramente preparados para fazer aquilo que Deus tem para nós. Mas eu acho que as coisas vão vir de maneira fácil. E espero que Deus faça o maior dos milagres na minha vida. E Ele faz algo que me atende. O que é isso, irmãos? Misericórdia. É a misericórdia de Deus que não nos deixa passar fome, dia após dia. Só que, irmãos, nós estamos vivendo de misericórdia, e eu quero dizer algo para você olhando nos teus olhos, como seu pastor, como seu líder, se assim você me considera, eu gostaria que você não vivesse de misericórdia. Papo reto. Mas qual é o problema? A nossa grande mania de tentar fazer e editar alguns textos e versículos exarados nesse livro. Quando o básico da vida cristã seria ter a vida orientada pela palavra de Deus. A gente gasta horas debatendo se o dízimo é bíblico ou não, mas eu quero que o Senhor me dê o carro do ano. Um exemplo, tá, irmãos? A gente debate, vou falar musicalmente, o tom da música. Não, poderia ser meio tom acima, meio tom abaixo, 2 tons acima, 2 tons abaixo e tal e tudo mais. E a glória manifesta da parte do Senhor que deveria acontecer, não acontece. Estou dando exemplos, tá, irmãos? Não estou dando direta, não. Me entendam bem. Eu tenho um chamado para ser pregador da palavra de Deus, mas eu esqueci a Bíblia hoje de trazer na igreja. Eu tenho um chamado para ser um pregador da palavra de Deus e não enfio a minha cara nesse livro. Para estudar, para meditar, eu não dobro o meu joelho para orar e pedir graça de Deus. Mas como eu quero ser um pregador que vai atingir as nações? E aí o que Deus faz nesse meio? Misericórdia. Ele derrama sobre nós a misericórdia. Às vezes a gente está na iminência de entrar num emprego novo, numa porta, super porta que Deus pode abrir, mas Ele abre aquela portinholinha e que continua tudo na mesma luta para que Deus não deixe você passar fome. A gente, porque eu não estou fora disso. Você está me entendendo, irmãos? O que Deus está dizendo é o seguinte, eu poderia fazer mais, mas a responsabilidade por não fazer não é minha. Quando a nação israelita perdeu a batalha de Ai, Josué foi orar diante do Senhor. Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu? E Deus só deu a resposta. Tem pecado no meio do povo, mas a tribo é grande. Aí, isso é palavra minha, né? Eu acredito que Deus deve falar, você que lute. Descubra quem pecou. Imagina Lázaro morto também, né?
As irmãs lá chorando, Jesus, se tivesse chegado antes, meu filho não teria morrido, tal, e ele ouviu duas, ele ouviu três, ele ouviu a multidão questionar ele e dizer, olha, era amigo dele e tal, com pobre mulher e tal, e Jesus se levantou e falou, eu vou fazer algo sim, removam a pedra. Senhor, já cheira mal. Nós estamos querendo determinar o que Deus tem que fazer, mas a gente não faz a parte que compete a nós. E aí? Irmãos, a misericórdia sabe quando você está no fim do mês e seu filho te pede, pai, me dá R$10, e você abre a carteira e só tem 2 contos. Ó filho, você abre e mostra, pai, eu preciso comprar o tênis da vírgula feito de couro, não sei o que e tal. Olha, você vai ter que comprar aquele que veio da China, porque eu não tenho para comprar esse que veio de couro. Vai ter que ser aquele que faz chulé, porque eu não tenho condições de te dar. É um tênis, como o outro, mas não tem as propriedades do tênis. Essa é a misericórdia, irmãos, que Deus tem agido nas nossas vidas. Graças a Deus pela misericórdia, porque a Bíblia diz em Lamentações 3, 22 e 23 que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Grandes é a tua fidelidade. Isso está no 23. Deus não vai deixar nenhum crente cair? Não. Glória a Deus por isso. Por causa do quê? Das misericórdias. Deus não vai deixar o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Não, não vai deixar o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas poderia ser melhor, só não é melhor, porque tem algo que precisa ser corrigido. E a misericórdia está vinculada ao? A misericórdia está vinculada ao? Por que ao passado? Qual era o nosso passado? Lindo, glorioso, antes de conhecer a Jesus? Irmãos, por melhor cidadão que eu e você pudéssemos ser, a Bíblia diz que Deus encerrou todo mundo debaixo do pecado, da lei do pecado, para que todos tivessem oportunidade de acessar a graça de Deus. Ou seja, a misericórdia age porque nós ainda, muitas vezes, infelizmente, estamos vinculados ao velho homem. Estamos vinculados a quem nós éramos. A gente ainda não é nova criatura no nível 100%, porque tem ainda um ranço de velho homem encruado em nós. E a gente não quer largar esse velho homem muitas vezes. E nos sujeitar ao que Deus tem para nós. Porque a gente cresceu sabendo que a gente não tem que se humilhar diante de ninguém. Só diante de Deus, né? Como diz a lei do gueto. Mas nem diante de Deus a gente se rende a Ele. Pesado isso, né, irmãos? E eu vou dizer mais uma vez, irmãos, olhando nos olhos de cada um, eu não quero, de maneira alguma, e não gostaria que nós vivêssemos apenas de misericórdia. Deus não quer dar migalhas para os seus filhos. Deus não quer dar migalhas para os seus filhos. Só que nós estamos hoje muitas vezes vivendo dessas migalhas. E eu vou dizer algo, irmãos, não pensem vocês que talvez a responsabilidade pelo não crescimento da igreja seja só a figura do pastor. Os meus joelhos estão dobrados aqui toda semana, irmãos. Vou falar por mim, tá? Vou fazer mais uma pergunta. O que você tem feito às 3 da madrugada? Nessa semana fria? O meu relógio desperta para orar por mim e por você, por essa igreja.
O meu relógio desperta às 3 horas da manhã para colocar a vida de cada um dos irmãos diante de Deus. Ainda que eu, como pastor, presidente dessa igreja, seja alvo das conversas de corredor e bastidores por aí. Os meus joelhos estão dobrados, porque eu quero que o Senhor não haja apenas no nosso meio com a sua misericórdia. Porque se a misericórdia de Deus nos trouxe até aqui, quanto mais a graça que Ele pode fazer e promover no meio desse povo de tão grande potencial que o Senhor colocou nas minhas mãos. Salmo 51, de 1 a 3 diz: Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. A misericórdia aqui está vinculada ao passado. A misericórdia de Deus, ela alcança o pecador quando ele ouve a mensagem da salvação. Quando nós fazemos o apelo e perguntamos, será que alguém deseja aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, confessar ao Senhor Jesus, estamos dando a oportunidade de que ele tenha acesso à misericórdia de Deus. Por quê? Porque ele se encontra no estado de pecado. Então, se a misericórdia age na vida do pecador, é o que Deus precisa fazer para o pecador naquele momento. O que Deus tem que fazer na vida do pecador? Salvá-lo. Amém, irmãos? O pecador vem, pede oração, vem 2, 3 cultos, querendo dizer assim, vou fazer um favorzinho. E a gente fala de salvação, só que a salvação ela é rejeitada. Mas, se aquela igreja não me abençoar, aquela igreja não presta. Mas quando a gente fala de salvação, saída pela esquerda. E Deus quer proporcionar ao pecador misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Porque a graça, ela tem relação com o presente e com o futuro. A misericórdia fala do passado, de quem nós éramos. A graça, ela te coloca e te insere num contexto e numa condição hoje. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E ela projeta algo especial para nós, para o seu futuro. Mais uma definição teológica de graça, segundo a pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer. Favor que se dispensa, ou seja, é dispensado, é dado, ao que se recebe. Favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente lhes concede. É uma elegância de forma da parte de Deus. Ou seja, Márcio, você não mereceria tudo aquilo que eu tenho proporcionado na sua vida, mas eu dou porque eu tenho elegância de te conceder. A graça não nos vê como pecadores, pois ela insere em nós uma nova condição e está diretamente ligada à vida do homem salvo. Tito capítulo 2, versículos 11 e 15 diz, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A Bíblia diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos pela misericórdia, salvos pela graça. O Senhor olhou Wesley com todos os pecados, com toda a ficha suja que tinha, já
certamente teve uma negociação entre o diabo e falou, esse aí não tem jeito. O diabo já deve ter dito para o Senhor, esse é meu, está na minha mão. E o Senhor falou, olha o que eu vou fazer com ele. E aí a graça se manifestou trazendo a salvação. Isso vale para cada um de nós, irmãos. Nos nossos delitos, naquilo que nós éramos. E ele está dizendo assim, você pode ser uma pessoa transformada. E o que transforma não é a minha misericórdia, e sim a minha graça. A graça, segundo Tito 2, ela diz assim, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões do mundo, as paixões mundanas. A graça, ela nos ensina que hoje nós viramos crente. E o crente não mente, o crente não bebe, o crente não fuma, o crente não arruma confusão, o crente não é mais arrogante. O crente tem que orar, buscar Deus. O crente tem que amar. O crente tem que amar. Ela ensina a renunciar àquilo que nós éramos. Eu era briguento e agora a Bíblia me orienta e me ensina, segundo a graça, que eu tenho que amar, porque Ele me amou. Concorde você ou não, irmão, é a Bíblia. A graça, ela também nos ensina a viver de maneira sóbria, responsável. Se antes na sexta-feira eu dizia para minha esposa que eu ia para o futebol e ia para o samba, agora eu vivo de maneira responsável. Justa, de maneira correta. Se antes eu passava chapéu nos irmãos, eu pegava um dinheiro emprestado e não devolvia, agora eu tenho que praticar e fazer aquilo que é correto. E viver de maneira pia, que significa santa. E aqui está o padrão e o manual de como se viver em santidade. Evitar questões loucas, buscar agradar ao Senhor, tendo uma vida de devoção. A graça nos ensina a viver uma nova vida, a tratar os outros com a dignidade, a dar bom dia, boa tarde, boa noite. A graça nos ensina a usar garfo e faca. A graça nos ensina a pedir licença. A graça nos ensina a dar lugar para o idoso de mais idade no ônibus. A graça nos ensina a dar seta quando a gente vai entrar numa rua. A graça nos ensina a não tirar vantagem se a gente recebeu o troco a mais. A graça nos ensina a ser cordial. Vem tomar um café em casa, irmão. A graça nos ensina a pedir ajuda. Você não precisa descortinar a sua vida. Mas também não precisa querer demonstrar que às vezes as coisas podem não estar do jeito que estão, e a igreja não vai cuidar da tua vida, vai orar por você. A graça nos ensina essa liberdade de falar, irmão, eu estou passando por uma luta, por uma prova. Não para alguém querer se crescer ou querer prevalecer sobre os outros. Mas ela nos ensina a dar para alguém o motivo de alguém interceder por mim. E quando eu não faço isso, eu sou mesquinho. E espero que a igreja tenha comunhão, mas eu não dou comunhão. De maneira santa. Não adianta cantar Jesus eu te adoro aqui e na semana descer até o chão. Não adianta esperar que o irmão que está sentado do lado seja honesto com você, se a gente está querendo que o cara do reality show lá quebre a cara. A graça nos ensina a viver em santidade, irmãos. Esse conceito moderno de que a igreja ela tem que se parecer com o mundo, isso não é bíblico. A gente ainda é um povo seu, especial, zeloso de boas obras. A gente ainda é conhecido pelo Senhor como raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. A gente é conhecido ainda diante da palavra de Deus como o povo santo que vai morar no céu.
Não é o povo que a gente tem que adaptar, os tempos mudaram, isso e aquilo outro. E o próprio Jesus disse, se alguém vir a você com um outro evangelho que não está sendo dito como esse, considere ele como maldito. Não põe ele na tua casa para te dar estudo bíblico, não. E aqui eu quero trazer um esclarecimento, irmãos. Quando muitas vezes nós trazemos orientação para os irmãos, olha, cuidado com esses irmãos que às vezes estão agindo de maneira fraudulosa. Por quê? Porque podem trazer contaminação para você. E é uma recomendação pastoral, não cuido da vida de ninguém, não mando ninguém para isso. Sabe por quê? Porque se você chegar aqui contaminado, irmãos, isso pode afetar todo o corpo. E aí eu digo para você, será que você está amadurecido o suficiente para receber coisas que tem ouvido dos detratores contra essa igreja? A graça nos ensina a ter este cuidado. Cuidado, irmãos. Vamos seguir. A graça também nos ensina e orienta a aguardar a vinda de Cristo. Agora que você é salvo, agora que você recebeu a salvação, tem uma transformação de vida, a vida vai seguindo. Mas em qualquer momento, tudo isso pode mudar. Porque Jesus pode vir buscar a sua igreja e você faz parte dela. E a nossa função é o quê? Estar preparado para isso. Hoje você está preparado para a vinda de Cristo? É para pensar. Se tu infartar nessa cadeira aí, confortável agora. Se todo mundo levantar e você continuar sentado lá, os irmãos achar que você está orando. Irmãos. Acontece. Se o aparelho de ar-condicionado que fica instalado aí, a máquina de ar-condicionado que está instalada aí no fundo, que vocês que gostam de sentar só no fundo, cair, quebrar a estrutura e acertar alguém aí na cabeça. Brincadeira, irmãos, brincadeira. Mas o motor está instalado aí no fundo aí. Fique esperto. Está bem soldado, irmãos. Fiquem em paz. Não se turbe o vosso coração. Mas se isso acontecer, e o Senhor e você for o próximo número da lista de quem não vai mais comer panetone nesse ano, tua alma está garantida para a eternidade? Ou será que tem alguma pendência que precisaria ser resolvida, mas o nosso orgulho, o meu orgulho me tirou do jardim? Aí virou música já, né? Para pensar, irmãos. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 13 a 16. Coloca o texto para a gente, Lari, por favor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. 14. Como filhos o quê? Obedientes, não vos conformando com as concupiscências, com as paixões, com os desejos, que antes havia na nossa ignorância. Antes havia, mas hoje não há mais. Mas como é santo aquele que vos chamou, e aí Pedro recomenda aqui pastoralmente, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, vamos dizer todos juntos? Sede santos, porque eu sou santo. Não é o Santos Futebol Clube, tá, irmãos? Isso já deu piadinha já no meio cristão. Ou seja, esperar na graça é não compactuar com a vida pregressa, com os hábitos que esse mundo tenta impor. E não vos conformeis com esse mundo, Romanos 12, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Irmãos, nós vemos aqui a graça também sendo manifesta através dos personagens bíblicos. O primeiro exemplo deles, Gênesis 6:8, Deus tinha visto que a humanidade já estava
Deus já estava impaciente com tanto pecado que a humanidade tinha. E a Bíblia diz em Gênesis 6:8, mas Deus achou graça aos olhos de Noé. Ou seja, a graça de Deus deu a Noé e a sua família livramento. E a oportunidade, olha que coisa linda, e a oportunidade de participar do recomeço do propósito de Deus para com a humanidade. Será que gente boa morreu no dilúvio? Com certeza. Mas alguma coisa fez com que a graça de Deus se manifestasse sobre Noé. Não pensa que foi só o privilégio. Ele falou, Noé, tu vai ter que construir um barco. Eu vou te dar as medidas, eu vou te dar a lista dos materiais e você vai construir. Quantos anos levou para a construção da arca? Quem sabe? Quem sabe? 100 anos, muito bem, irmãos. Estão lendo a Bíblia, aleluia. Parabéns. 100 anos. A graça não eximiu ele da responsabilidade de construir a arca. Por quê? Senão ele ia morrer afogado. Óbvio. Mas Deus estava falando assim, olha, eu vou te avisar antes. Eles vão te chamar de doido. Mas você vai receber livramento. Construa a arca. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 10, que Paulo, pela graça de Deus, ele era apóstolo, servo de Cristo, né? Olha lá. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Posso te usar como exemplo, pastor? Posso. Posso. Posso ou não? Pastor José. Mesmo? Alguém pode dizer assim, nossa, o pastor Márcio é o vice-presidente. Isso, desculpa, talvez você não tenha esse sentimento, mas alguém poderia pensar, o pastor Márcio é o vice da igreja, está ali dirigindo o culto, pregando a palavra de Deus, porque ele é puxa-saco do pastor. Só que a verdadeira resposta está nesse texto. Porque a graça de Deus comigo não foi em vão. No dia do Márcio fazer culto de quarta-feira, sem músicos, como muitas vezes foi feita no passado, os irmãos tendo que ouvir a doce e gloriosa voz do pastor Márcio cantando, entoando os hinos da harpa, né? O Márcio não é cantor, mas a graça de Deus o fez. É um exemplo, irmãos. Paulo estava dizendo assim, eu sou o que sou, fiz o que fiz, por quê? Porque a graça de Deus está comigo. Obreiros, nós fazemos o que fazemos e empreendemos o esforço que tem que empreender, por quê? Porque a graça de Deus está conosco. E a Bíblia diz que nós devemos dar louvor a quem merece louvor, honra a quem merece honra. É um princípio bíblico. Mas por quê? Porque fez política? Pode acontecer nas outras igrejas. Pode acontecer em outros ministérios. Eu estou pouco preocupado com eles. Porque cada um vai responder diante de Deus. Mas o que acontece quando alguém é honrado e promovido ao ministério? Porque a graça de Deus está com ele. E aqui, Paulo não teve vergonha de dizer, antes eu trabalhei muito mais. Ou seja, ministério não é média, ministério é trabalho, é ralação, é rastejar no chão, é chegar mais cedo, é sair tarde. Ministério de louvor também, diaconato também, ministério infantil também.
Essa história, eu vou chegar na hora do culto, porque está tudo certo lá, os irmãos que correm, eu chego lá e uso o meu lindo português. E aí, pessoal, está tudo certo? Como se você fosse o chefe da máfia, gangster da fé. A Bíblia nos ensina a ser servos, e Paulo aqui estava dizendo, olha, eu sou o que sou porque trabalhei muito. E eu digo para vocês, irmãos, para cada um, para quem tem potencial, para quem tem desejo de almejar o ministério, se almeja isso, irmão, pague o preço. E não olha para trás. E que Deus vai manifestar a sua graça sobre a sua vida. Irmãos, tem um irmão que pega no meu pé. E aí, pastor, vamos abrir congregação, vamos abrir igreja, vamos abrir isso, vamos abrir aquilo, vamos abrir o ponto de pregação, vamos abrir a igreja ali, vamos abrir o pontinho ali, a portinha cá, a portinha colar. E aí eu estou me fazendo como Deus, quando chegou para Isaías. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E é esse o silêncio que eu ouço, irmãos. Aonde estão aqueles que hão de dizer, eis-me aqui, Senhor? O irmão quer o ministério só para pregar na sede? Meu ministério é ser pregador da sede. Eu já ouvi gente assim num passado. Meu ministério é ser pregador de igreja sede. Congregação, no meio dos pobres, eu não relaciono. Vai para o céu da onde você veio, então, e não incomoda mais não, vai? Sendo que nós servimos pela graça. Vocês estão me entendendo, irmãos? Deixa eu correr então, para não ser chato com vocês. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Posso contar mais uma história da sua igreja? Missionária Vanessa, fique de pé, por gentileza, me desculpe o constrangimento. Já disse isso uma vez. Pode olhar para todo mundo aí, irmã, sem medo de ser feliz, isso. Essa menina com os olhos arregalados aí. Digo menina pela idade, né? Chegou quietinha na igreja. Quietinha. Tem muito que aprender, tem muito que desenvolver em termos de ministério, irmãos. Isso todos nós, né? Pode sentar, irmã. Todo mundo já sabe quem é você, já. Pronto. Não deixa a soberba subir aí no coração. Segura, irmão. Segura a guitarra agora. Senta lá, vaso. Pode sentar lá, pode voltar lá. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Segura que nós tem muito para falar ainda. Que bênção, né? A guitarra tem um efeito diferente agora. Glória. E, irmãos, a Bíblia diz que é o Espírito Santo quem vai nos guiando. E o Senhor colocou no meu coração, preste atenção nela. Em termos de igreja, tá, irmãos? Não é pensar maldade nisso, não. Não é? E um dia eu perguntei para ela, irmã, quer fazer parte do grupo de louvor? E ela disse, eu quero, pastor. Vamos lá, vamos ver o que sai dessa, qual fruto dá nessa árvore. E Deus foi dando graça. Porque nós tivemos muitos cantores aqui. E infelizmente muitos cantores que não estão aqui hoje é porque acharam que tudo giraria em torno deles. E me desculpem, irmãos, isso eu não aceito. Porque eu vou chegar diante de Deus e prestar contas, irmãos. Porque, felizmente ou não, Ele me deu um negócio chamado cajado. E eu vou ter que chegar lá e prestar contas desse cajado. E nesse ínterim, Deus foi dando graça para essa menina. Que está formada já? Não. Mas Deus está dando graça.
Se você olhar para os nossos pastores, e aqui não é nenhuma exposição deliberada, estão aprendendo, estão formando, estão estudando, estão buscando formas de poder se aperfeiçoar, estudando, fazendo curso teológico, mas Deus nesse ínterim vai dando graça. Para tocar esse trem aí, tem que buscar graça também, mas tem que sentar e estudar. Judas, versículo 4, a Bíblia diz que nós devemos rejeitar qualquer falso ensinamento. E ele fala, coloca aí Judas, versículo 4. Judas só tem um capítulo. Porque se introduziram furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que converteram em dissolução, ou seja, em separação, a graça de Deus, e negam a Deus, único e dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Naquela época, Judas estava sendo escrito a Judas para tomar cuidado com os falsos mestres, que estavam dizendo que assim havia permissão de Deus para o pecado. Um evangelho adaptado, um evangelho híbrido. Né? Híbrido, sabe o que é híbrido, irmão? Pode ser meio crente, pode ser meio ímpio. Vale tudo. Né? Tem uns evangelhos vale tudo aí, irmãos. O importante é o coração. O importante é o amor, né? Só que esse conceito de amor está meio deturpado. E a Bíblia está dizendo aqui que esse tipo de ensino contra a graça de Deus deve ser rejeitado. Muito cuidado. Mas vamos lá. Irmãos, em resumo, que a graça de Deus ela está diretamente ligada ao compromisso do cristão assumido com o Senhor, com a sua obra, com a missão deixada por Cristo à sua igreja, de ir pregar o evangelho a toda criatura, a disposição que o cristão deve ter em fazer a obra de Deus. Sabe o que eu estou dizendo, irmãos, em palavras mais diretas? Quanto mais nós nos dispusermos a estar na casa do Senhor, a estar na presença de Deus, a ofertar a Ele os nossos dons e talentos, a andar unanimemente juntos como igreja, vai vir a graça. E a graça vai te colocar num emprego que você não fazia ideia que você poderia alcançar. A graça de Deus vai te dar o salário que você está pensando 3, 4, 5, 6 vezes maior. A graça de Deus ela vai permitir com que você, por exemplo, possa ter a oportunidade de abrir o seu próprio negócio e de viver uma vida tranquila. A graça de Deus ela vai permitir que você consiga juntar os trapos com a sua namorada e casar e ir morar no Parque dos Príncipes. Não deu glória, irmão. O anjo passou, irmão. Ô, irmão, vai ser a misericórdia, então. Quer a misericórdia, irmão? Só a misericórdia tá bom, irmão? É a graça. Só que nós não estamos ambicionando fazer a obra de Deus. Nós estamos colocando muitas vezes outras coisas na frente do que deveria ser o nosso compromisso em levar o evangelho, a palavra de Deus. A gente troca um dia de culto por qualquer outra situação, irmãos, por qualquer outra forma de entretenimento. Porque se eu não fui hoje, domingo que vem eu vou e está tudo certo. Só que eu quero que a graça de Deus se manifeste na minha vida. E nós estamos recebendo o quê? Misericórdia. Você está entendendo, irmãos, aonde eu quero chegar? Irmãos, tem irmãos que mudaram de emprego no meio da pandemia, irmãos. Estava um dia conversando com um obreiro e disse: ei, irmão, o que está acontecendo? Vi lá no seu LinkedIn que você estava com outro lugar, que nome esquisito é aquele? Pastor, deu problema lá na outra empresa, tal, mas eu já estava com outro processo engatilhado e eu estou trabalhando com mais qualidade de vida do que eu tinha antes. O que é isso, irmãos? Graça de Deus. E é um obreiro que está sempre aí na pegada, servindo ao Senhor no que precisa ser feito. Irmãos, não entenda isso como uma relação de troca.
Entenda isso como a gratidão que, por exemplo, o endemoniado gadareno que foi liberto, que foi alvo da misericórdia, mas no momento ele disse assim: Senhor, eu vou te seguir por onde quer que fores. E o Senhor Jesus disse para ele: não, vai para a tua casa, para a tua família, anuncia quão grandes coisas o Senhor Deus fez por você. Ou seja, o gadareno já estava preparado para fazer a obra de Deus, porque havia nele um espírito voluntário. E quando há um espírito voluntário, a graça de Deus flui em seu favor, irmão. E aí chove bênçãos, irmãos. E Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Só que a gente quer tudo isso, mas não quer ter a disposição. Porque a graça olha pro presente e nos projeta para o futuro. E a misericórdia pro... Só que muitas vezes a gente está lá no passado. Igreja, está fazendo sentido aí na sua cabeça, esse quebra-cabeça todo, irmãos? O meu desejo, volto a dizer mais uma vez, é que a graça de Deus se manifeste sobre a vida de cada família aqui representada. Só que algo precisa ser feito. Alguns botões da chave de força lá da tua vida precisam ser mudados. Alguns entendimentos mentais, alguns princípios mentais precisam ser mudados para o que a Bíblia espera de nós. Eu tenho certeza, irmãos, e eu quero falar aqui abertamente com cada um dos irmãos aqui, falando com a igreja. Quanto mais presentes, quanto mais juntos nós estivermos, quanto mais nós quisermos buscar de Deus, mais a graça dele vai se manifestar. Irmãos, eu quero dizer para vocês como igreja, eu não quero a misericórdia de Deus. E quando eu falo não quero a misericórdia de Deus, é sempre falar: Senhor, tem misericórdia, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa os nossos erros, Senhor, nós estamos errando, nós estamos olhando para trás, nós estamos olhando para o passado, nós estamos olhando e vivendo quem nós éramos. E nós nunca nos posicionamos no presente, certos de que Deus tem um futuro a projetar para nós. E agora estou dizendo como igreja, eu não gostaria que a igreja vivesse da misericórdia. Eu gostaria que a igreja vivesse da graça. Só que esse efeito primeiro precisa se manifestar na sua vida e da sua família. Irmãos, eu tinha mais algumas coisas para falar, mas eu quero orar por você. Vamos ficar de pé, por favor? Eu preciso, como de costume, como tradição, dar a todo e qualquer que se adentra a esse templo a oportunidade de ter acesso à graça de Deus que salva, para que, em primeiro lugar, a misericórdia dele se manifeste, perdoando os pecados, trazendo redenção e tirando você do passado e colocando você no presente para projetar o seu futuro. Mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. Ah, mas eu tenho vergonha de ir na frente. Perca a vergonha pela salvação, pelo bem da tua alma. Ah, mas eu preciso largar tal coisa. Venha do jeito que você estiver. A graça de Deus vai agir na sua vida ao ponto de te trazer libertação. Se tem alguém que nesse momento deseja ser alvo desse amor, entregue a sua vida a Jesus e aceite-o como Senhor e Salvador. Eu sei que agora está vindo um monte de resposta de fuga. Ah, isso não é o momento, eu vou visitar mais vezes.
e não visita mais, ou eu vou visitar mais vezes e visita, não sei, eu vou pegar firme, eu vou largar, eu vou criar vergonha na cara, eu vou, e nós vivemos sempre de promessas que às vezes não se cumprem, e aí ao invés de manifestar a graça de Deus, a misericórdia é o que Deus tem que te atender para hoje, ponto final. Estou te convidando sim a romper com o passado, para que Deus faça o seu presente e escreva o seu futuro. Onde está a primeira alma que deseja entregar a sua vida a Cristo, reconhecê-lo como Senhor e Salvador? Por favor, dê um sinal, nós vamos orar por você. Para que Deus, em primeiro lugar, manifeste a sua misericórdia, mas Ele haja com a sua graça. Alguém afastado do Evangelho, alguém que realmente não tem a certeza da sua salvação. Irmãos, viver sem a certeza da salvação é viver com a roleta russa. O que é a roleta russa? O revólver tem apenas uma munição, você gira o tambor, põe na cabeça e clique. E hoje não dispara. Você gira de novo o tambor, põe na cabeça e clique. Gira o tambor, põe na cabeça e clique. A arma disparou. Eu quero dizer algo para os irmãos, porque eu preciso falar como pastor, como quem já esteve desse lado também de uma igreja e que eu tive que levantar minha mão para reconhecer Jesus. Não deixe para depois, pode ser tarde. Está aí o Covid que não me deixa ser mentiroso na afirmação. Será que tem alguém que deseja entregar a sua vida a Cristo hoje? É a salvação da tua alma. Não estou falando que você tem que deixar de beber, de fumar, deixa Deus fazer essa obra na sua vida, mas você precisa falar: Senhor Jesus, eu entrego a Ti a minha vida e Te reconheço como meu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que quando nós fazemos isso e cremos, os nossos pecados são perdoados, e a misericórdia dEle age, nos trazendo redenção e expiação deles. Tem alguém nessa condição? Ou será que a salvação é tão ruim assim? Sendo que nós conhecemos inúmeras histórias de pessoas que tiveram e provaram de transformação. O que eu digo para vocês, que talvez hoje não tenham a Cristo, eu garanto para você que se Jesus não mudar a sua vida, eu vou falar como os pregadores, ou como muitos dizem por aí: irmão, rasga minha Bíblia e joga lá fora. Porque ao nosso redor tem gente que já foi drogado, tem gente que já foi bandido, tem gente que já foi briguento, tem gente que já serviu as religiões de matrizes africanas e que entendeu que a libertação estava na pessoa do Senhor Jesus. Tinha gente que adulterava, tinha gente que fazia todo tipo de pecado, mas hoje teve uma vida de transformação, porque conheceu a Jesus. E se esse evangelho que me diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, não mudar a sua vida, é porque com certeza faltou alguma coisa da tua parte em adaptar a sua vida a este livro. Mas não tem quem não siga esse livro que não seja bem sucedido.